Boa noite, pessoal. Estamos hoje chegando ao final de uma jornada aqui de 2 meses e quase 3 meses, em que a gente andou conversando sobre os 10 mandamentos. Será que a essa altura nós conseguimos lembrar, se eu tiver que virar aqui, né, não vou fazer isso agora porque vai dar um trabalho aqui, mas enfim, os 10 mandamentos. Acho que pode tirar o eco, viu, André, por favor? Começando ali, primeiro, não? Vamos lá? Não terás outros deuses. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o último hoje, não cobiçarás. Será que até essa altura, e hoje nós temos aqui as nossas tábuas da lei, elas chegaram hoje, né? E Robson aí preparou com muito carinho, né, as nossas tábuas da lei. Não está atrasado não, porque os nossos adolescentes estão praticamente começando agora e eles vão usar isso aqui lá, certo? Hoje nós vamos fazer aqui o 10º mandamento, não... Tem um apagador também, Robson? É na mão mesmo, né? Não cobiçarás. Tem muita gente que diz que a primeira tábua tem a ver com os mandamentos verticais, ou seja, os mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, e que a segunda tábua que Deus deu diz respeito aos mandamentos horizontais, ou seja, os mandamentos que dizem respeito ao dever que Deus espera de nós em relação ao nosso próximo. Eu, pessoalmente, não concordo muito com essa linha interpretativa. Eu acredito que são 2 tábuas da lei e os 10 estão contidos nas 2 tábuas. É como se fosse a primeira via e a segunda via. Eu acredito que são 2 tábuas porque é como num contrato que você faz e você reconhece firma, e aí você tem a cópia de um lado da aliança e a cópia do outro lado, certo? Então eu imagino que são 2, mas isso não é relevante para o nosso estudo. A gente tem conversado sobre isso. Pode parecer um pouco fora de propósito falar sobre lei, já que nós vivemos na época da graça. Será que se Jesus estivesse aqui no nosso meio, ele ia pegar essa tábua, ia jogar no chão e dizer, não, isso aqui não vale mais, isso aqui não tem mais importância, porque agora o que é importante é que é a graça. Vamos viver na graça, o que agora importa é só o amor, vamos viver no amor. Não tem esse negócio de lei, não tem esse negócio de obedecer mandamento, é lei, é amor e graça. Será que é só isso? Então, a gente conversou sobre essas questões ao longo do tempo, desses 2 meses e meio. Você pode depois acompanhar, se perdeu alguma, na internet lá no nosso site. Mas é interessante que Jesus, ele não contradiz a lei. Pelo contrário, ele reafirma a lei, ele fala da importância da lei, mas ele deixa muito claro que a lei não é um meio de salvação. Não é por meio do cumprimento da lei que nós podemos alcançar a salvação. Pelo contrário, a lei, e isso talvez seja a coisa mais importante que nós aprendemos ao longo desses 2 meses e meio, a lei revela a minha necessidade de um Salvador. Dessa maneira, a lei, ela me empurra para Jesus. Por que ela faz isso? Por que a lei me empurra para Jesus? Porque quando eu me deparo com isso, quando eu me deparo que essa é a vontade moral de Deus para o ser humano, eu vejo quão distante eu estou da vontade de Deus. E vejo que eu preciso desesperadamente da graça e da misericórdia de Deus. E eu preciso de Jesus porque Jesus é aquele que cumpre a lei em meu lugar. Jesus não apenas morre. Tem muita gente que pensa que quando Jesus morre na cruz, a nossa salvação está simplesmente pelo fato dele ter morrido por nós. Só que existe 2 verdades ligadas à cruz e à vida de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele sofre a penalidade da lei em meu lugar.
Mas a vida justa, santa e reta de Jesus, muitas vezes a gente acha que não tem valor, mas nós somos justificados não simplesmente porque ele sofreu a penalidade da lei em nosso lugar, mas porque ele cumpriu a lei em nosso lugar também. Então ele não só morre pelos nossos pecados, mas ele vive a justiça que nós não fomos capazes de viver. Então não é só a morte de Jesus, mas é a vida de Jesus pura, perfeita, que nos reconcilia com Deus. A lei representa e nos empurra para Jesus. A lei mostra a minha necessidade de um Salvador. E hoje, talvez isso fique muito claro com esse último mandamento, porque esse último meio que resume tudo que a gente falou. Esse último aponta novamente a coisa lá para o início de tudo. Da mesma forma que a gente falou do primeiro como um mandamento extremamente importante e básico para tudo, o último é também extremamente importante, porque ele finaliza, ele conclui dizendo o seguinte. Vamos ler juntos aqui? Será que a gente consegue ver? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse é o último mandamento, que a gente resume por não cobiçarás. Ju, por acaso, aquele negócio que eu te pedi, você lembrou? Depois você pega para mim, por favor. Não cobiçarás. Nós temos aqui algo relacionado com a cobiça. E sabe o que é incômodo nesse mandamento? É porque ele fala não de uma realidade exterior a nós, mas ele fala de uma realidade interior. Ele fala de algo essencialmente do coração. Ele não é um pecado aparente, ele é um pecado escondido. Não se trata de um crime, porque quando você mata, isso aqui é um crime, correto? Vários códigos penais, códigos éticos que nós encontramos fora dos 10 mandamentos, nos povos antigos, na Babilônia, nos gregos, nos romanos, falam sobre não matar, falam sobre o dever de honrar pai e mãe, falam sobre não adulterar, mas nenhum deles fala sobre não cobiçar. Por quê? Porque a cobiça, gente, é algo do coração. Eu posso ser alguém exemplar nesses outros mandamentos aqui, mas no meu coração, as minhas intenções e as minhas motivações, motivadas pelo orgulho, podem estar cheias de cobiça. É por isso que o Martinho Lutero, quando falou desse mandamento, disse o seguinte, veja o que ele falou. Esse último mandamento, obrigado, Nasa, é isso que eu queria. Esse último mandamento, então, não é dirigido àqueles que o mundo considera patifes ímpios, mas precisamente aos mais corretos, as pessoas que desejam ser recomendadas como honestas e virtuosas, porque não têm ofendido os mandamentos precedentes. Isso aqui é mais ou menos o seguinte, imagina um sujeito que foi sendo submetido ao teste do primeiro, do segundo, do primeiro não, mas do segundo, terceiro, quarto, quinto, e ele está de pé. Se ele ainda continuar de pé, e se continuar de pé, diante disso tudo aqui, quando chegar no último, vai ser a rasteira que ele não vai conseguir ficar de pé. Esse último vai efetivamente derrubar cada um de nós. O símbolo desse mandamento, gente, é isso que está aqui na minha mão. Ó. O que é isso? Uma maçã. Só que essa maçã não é simplesmente uma maçã. Ela representa algo do qual a Bíblia diz, a Bíblia fala. Ela está representando o quê? O fruto proibido. Isso não quer dizer que o fruto proibido, como muita gente pensa, era a maçã. Tá? A Bíblia em lugar nenhum diz que a maçã é o fruto proibido. Mas convencionou-se na história, né? Isso aqui se tornou o símbolo do fruto proibido. Quando Adão e Eva, então, comem a maçã. E por que, gente, que isso aqui representa o fruto proibido? Qual é o problema disso aqui? Tão bonito, não é?
Vocês gostam de maçã? Estão querendo? Vocês estão querendo? Tá gostoso. Estou quase mordendo isso aqui, mas estou quase. Qual é o problema disso? O problema da cobiça, qual é? Não. Desejo? Quer dizer então que Deus é contra o desejo? Sem desejo, eu acho que não nasce nenhuma criança nesse mundo, nasce? Será que nasce alguma criança nesse mundo sem desejo? Será que então toda criança nasce do pecado porque é fruto do desejo? Será que a Bíblia é contra o desejo? Ou então, né, o pessoal costuma dizer, né, tudo que dá prazer ou é pecado ou engorda. Né? Será que é essa a tática? Qual é o problema disso aqui? O problema não é o desejo. O problema é que isso aqui, gente, não é nosso. Quando Deus colocou isso aqui lá no jardim, Ele disse para o homem e disse para a mulher o seguinte: vocês podem comer de todos os frutos, mas este aqui vocês não vão comer, porque este aqui não é de vocês. A cobiça, gente, o problema da cobiça não é o desejo, como muita gente pensa. O problema da cobiça é o desejo. É o que normalmente a gente pensa. Mas o problema da cobiça, gente, é que é o desejo pelo que é do outro. É o desejo pelo que não lhe pertence. Este é o problema da cobiça. É que esta fruta não é sua e nem a minha, não é nossa. Quando Deus coloca, Ele está dizendo, isso aqui é meu. Isso aqui não é seu. Só que o ser humano, ele tem um desejo, desde aquele dia, incontrolável, por aquilo que não é dele. Você já reparou que a grama do vizinho é sempre mais verdinha? A grama do vizinho é sempre melhor. E aí, gente, a cobiça tem a ver com aquele sentimento que você tem quando você está na academia, e aí de repente você está lá lutando para perder 1 quilo, 2 quilos, e chega lá aquela mulher saradona, né? Barriga tanquinho, toda definida, e começa a malhar, você, meu Deus, não acredito. Que é isso? E você começa a sentir raiva. Confere, Dora? Né? Você começa a sentir aquela coisa estranha, né? Por quê? Não é você, é o corpo dela. Ou então, quando você está na sua garagem, lá no seu prédio, e de repente você vê entrar um carro novo, zero, carro novinho. Aí você olha assim, seu carro todo arranhado, todo bichado, entra aquele carro zero, novo. Aí você olha para o seu vizinho, né? Sai do carro, fecha lá, entra no elevador, bom dia, bom dia. Aí você olha para ele, por dentro você está, caramba, que sentimento é esse? Ou então quando você está no trabalho e aquele colega seu, que entrou depois de você na empresa, que está lá com você, remando junto ali, no mesmo barco, fazendo as mesmas atividades, de repente ele chega para você, rapaz, fui promovido, meu salário vai dobrar. E aí você olha para ele, né? Pô, legal, cara, maneiro. Oh, que maneiro que foi você, não foi eu. Aí, aquele sentimento que está lá dentro é o... você vai fazer o concurso, estuda junto, vai fazer vestibular, vocês estão lá estudando, aí chega no final, você olha a lista, teu colega passou. Aí você vai dar uma abraço, poxa, cara, que maneiro, você passou. Cobiça é exatamente assim, gente. É aquilo que se manifesta dentro de nós quando o outro faz sucesso, quando o outro é escolhido, quando você de alguma maneira está profundamente incomodado com o que o outro tem. É quando você está vivendo uma luta no seu casamento, problema e tal, e aí chega um casalzinho assim se beijando, todo feliz. Aí você fica olhando, caramba, isso é uma injustiça. Quando de repente, enfim, eu acho que já dei aqui exemplos suficientes sobre como a cobiça se manifesta nos nossos dias. É o desejo... Oi,
Sim, exatamente. A cobiça, gente, ela anda assim, ó, juntinho da inveja. Ela anda assim, ó, são um casal, certo? A inveja e a cobiça. Certo? Um casalzinho andando junto. Eles não se separam. Um alimenta o outro. Né? É. Exatamente. Mas sabe qual é o que tem na cobiça a mais? É porque ela não é só o desejo pelo que é do outro. Ela vai além, justamente. E o além dela é isso aqui, ó. É porque ela não só deseja o que é do outro, mas ela deseja também que o outro não tenha ou não seja. Porque a gente quer pela cobiça que a gente tenha. Você sabe o que é isso aqui? Isso é uma fila. Isso é uma fila. Isso aqui é uma fila, você está vendo ali pela cabine telefônica, você supõe que seja onde? Na Inglaterra. Não é a fila do Bolsa Família, não é fila para o Bolsa, sei lá, alguma coisa qualquer, não é fila para emprego, tá? Isso não é fila para emprego. Isso não é fila para ir para um show e o pessoal está ali comprando ingresso para ir para o show de alguém. Você sabe que fila é essa? Isso é uma fila para comprar um iPhone. Juro. De pé junto. Isso aqui é uma fila para comprar o iPhone 6. Porque esse pessoal sabia que o iPhone 6 ia sair. E eles foram no dia anterior para comprar o iPhone 6. Sabe o que é isso? Cobiça. Sabe por que as pessoas vão e elas querem comprar o iPhone 6? Veja, se ele esperar uma semana, ele não precisa ficar na fila. Mas o lance é o seguinte: eu quero ter um iPhone 6, porque você já imaginou eu chegar no meu trabalho? Ninguém tem um iPhone 6, mas eu tenho um iPhone 6. Eu vou arrasar. As pessoas vão olhar para mim e vão falar: caramba, esse cara conseguiu comprar um iPhone 6. Então a questão não é simplesmente você invejar o que o outro tem. É, no fundo, gente, uma busca por reconhecimento e admiração. A gente quer ser aceito e a gente acha que porque se a gente tiver determinadas coisas, a gente vai ser mais aceito. No fundo, a busca é por autoglorificação. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser glorificado. O pecado da cobiça, esse pecado, gente, é por causa deste pecado que existe diabo no mundo. Porque qual foi o pecado que transformou o diabo num anjo de luz, num anjo caído? Foi a cobiça. Foi o desejo de se autoglorificar. Foi o desejo de ser reconhecido. E aí a gente tem isso desde o Jardim do Éden no nosso coração. Esse desejo, a gente imagina que se a gente tiver o corpo daquela garota ou daquele cara na academia, aquele peitoral de pombo, a gente vai ser mais amado, a gente vai ser mais aceito, a gente vai ser mais admirado. As pessoas vão olhar para a gente e vão gostar da gente. A gente imagina que se a gente tiver aquele carro, a gente vai passar na rua e os outros vão olhar e falar: caramba, esse cara é maneiro, é bom. A gente imagina que se a gente tiver aquele diploma, ou se a gente tiver aquela família, ou se a gente tiver, enfim, se a gente tiver, a gente vai ser glorificado. As pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: esse cara é o máximo. Porque no fundo o que a gente quer, gente, é ser amado. E a cobiça, sabe o que é? A cobiça é uma armadilha. Esse é o problema da cobiça. A cobiça não entrega aquilo que ela promete. Ela promete uma coisa, mas ela dá outra. Ela promete o reconhecimento, a glorificação, mas no fundo, tudo não passa de uma armadilha para nos enganar. Tem um vídeo que eu queria colocar aqui. Semana passada eu passei um vídeo que eu descobri esse canal no YouTube. Gostei, viu? Tá aí um canal que eu achei muito maneiro. É um canal chamado Nerdologia, né? É para os nerds. Eu não sou nerd, mas enfim, esse canal é muito bacana. Você viu? Eu vi alguns vídeos e essa semana ele colocou, não essa semana, mas eu achei um vídeo bacana sobre como que as marcas nos enganam. Como que há uma sedução
como que as marcas, as lojas, nos enganam para vender as coisas. Olha só que maneiro isso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bota o som aqui, por favor. Olá, nerds! Sejam bem-vindos a outro Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e, para mim, o Nerdologia é relativamente longo. Hoje, com a edição do Rodrigo Tucano, vamos entender para que serve um produto mais caro. E antes de começarmos, na figura abaixo, qual círculo é maior, da esquerda ou da direita? Assumindo que você ganhasse um salário de 10 mil reais, você ficaria feliz com um aumento de 4 mil? Provavelmente, né? E se você descobrisse que todas as outras pessoas do seu trabalho receberam um aumento de 6 mil? Você continua ganhando 40% a mais, mas você vai ficar feliz com isso? Valeu. Acontece que nunca julgamos o valor de objetos ou de situações diretamente. Sempre precisamos de alguma comparação, o famoso referencial. O valor que damos a tudo é relativo. Mas não sou só eu quem sabe disso, nem o Dan Ariely, que explica muito bem esse conceito no livro Previsivelmente Irracional. Toda vitrine tem um produto com um preço muito maior do que outros, ou um prato muito mais caro no cardápio. Uma jaqueta de R$200 é cara? E se a etiqueta informar que ela custava 450 e o preço está na promoção? Ficou mais tentador? Dobrar o preço e dar um descontão não te lembra de uma certa sexta-feira negra? É o famoso dobro pela metade do preço. Mais do que não vender, o papel de um produto mais caro é convencer você a pagar o preço dos itens mais baratos. Uma maçã de 64 GB custa muito mais do que as outras, simplesmente para que você ache o preço das alternativas de 32 ou 16 GB razoável. A versão 4 de um videogame custa ultrajantes 4 mil, de repente aquelas versões anteriores se tornam um pouco mais atraentes pelos mesmos 1.200 que custavam antes. Ou até mesmo aquela opção X, que até então era ruim. Da mesma forma, seu smartphone era super rápido, fino, leve, até lançarem um modelo novo com pequenos incrementos em todas as funções que tornaram seu aparelho antigo. Por isso, quem dá o valor inicial em uma negociação sai em vantagem. Comparamos os valores dos lances seguintes em relação ao primeiro, mesmo que o valor inicial seja um número aleatório. Não conseguimos evitar nos apoiar em um valor para julgar o preço de um produto. É o que a gente chama de efeito de ancoramento. Vivemos há milhares de anos em sociedades com várias pessoas, onde estamos sempre comparando e olhando ao nosso redor para saber a nossa posição em relação ao grupo. Pelo mesmo motivo, pensamos que com mais dinheiro nossa vida seria radicalmente diferente, que seríamos mais felizes. Mas o que normalmente acontece é que as pessoas se acostumam rapidamente à nova situação e ancoram suas expectativas continuando mais ou menos tão felizes quanto eram antes, a não ser que, claro, tenham começado miseráveis. Mas se o preço âncora funciona para nos convencer de que o preço do meio é razoável, ele também conta para pensarmos que um produto é barato ou caro. Lembra quando a gasolina era barata? Se você mudou de uma cidade do interior para uma cidade grande, sabe o que é se surpreender com preços muito mais altos do que você esperava e provavelmente aceitou um aperto para não subir muito seus gastos. Um exemplo bastante interessante de como o tamanho é relativo são os restaurantes Aquilo. Seu prato cheio de comida não pesa o mesmo que pesaria em casa, porque os pratos do restaurante por quilo são muito maiores do que você está acostumado, para que você enche aquela bandeja relativa ao que está acostumado, mas com muito mais comida. Mas como as marcas fazem para evitar que pensemos o mesmo quando comparamos o preço de um produto novo mais caro do que os concorrentes? Eles não nos vendem um produto mais novo, comparável, nos vendem um produto diferente. Aquele celular ou até aquele café da sereia não são mais caros do que os outros. Eles são uma nova experiência, algo que a gente nunca tinha visto, que é incomparável, não tem um preço âncora. Ou pelo menos é isso que as marcas vão tentar te convencer. Outro efeito do ancoramento é como a gente vê um valor relativo. Vale negociar um desconto de R$5 em um livro de 45? Vale. E um desconto de R$5 em um carro de 45 mil vale pichinchar? Mas não são os mesmos R$5 de desconto? O que acontece é que os R$5 são percebidos como um valor muito maior em relação a R$45 do que 45 mil. Então, nerd, antes de se decidir se esse ou aquele produto é caro ou barato, se um desconto de R$3 é muito ou pouco, se um console novo vale R$4.000, não se esqueça, sempre achamos que o tamanho é relativo. Em compensação, curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal é absolutamente fácil. E a gente se vê na próxima quinta. O que você está vendo aqui é justamente a pegadinha, a armadilha da cobiça. Ele está falando aqui como é que isso acontece no dia a dia. Nas relações de consumo, quando você compra. Se você tiver com uma viagem marcada agora e de alguma forma você for comprar $1, você descobrir $1 por R$3,20, você vai chegar em casa super feliz e vai dizer, caramba, o dólar está barato demais. Se fosse há 6 meses atrás, você ia achar $1 caríssimo. Você percebe?
São armadilhas, gente. E sabe o que Paulo fala sobre isso? Vamos ler juntos? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O que ele está dizendo é o seguinte, que a cobiça é uma armadilha e aqueles que caem nessa armadilha, eles acabam se destruindo. É uma armadilha. A cobiça, na verdade, gente, é a causa que leva tudo isso aqui, ó. Você furta por causa da cobiça. Você mente por causa da cobiça. Você adultera por causa da cobiça. Você mata por causa da cobiça. A cobiça, gente, volta ao primeiro mandamento. Porque a cobiça acontece quando você tira o Senhor Deus da raiz do seu coração, de ser o Deus da sua vida. E você substitui isso por outra coisa. O seu coração, então, cai na cobiça. A cobiça, como eu falei, ela promete uma coisa, mas dá outra. Ela busca a liberdade, ela busca o reconhecimento, a glorificação, ser uma pessoa legal, mas o que ela entrega, gente, é a escravidão. E aqui eu quero dar uma palavra, porque tem muita gente que pensa que esse negócio de lei, de mandamento, é uma coisa para escravizar a gente, chega de regras. Só que a lei de Deus é diferente. A lei de Deus existe exatamente para te dar liberdade. É por isso que nós chamamos essa série de As 10 Leis da Liberdade. O que a lei de Deus faz é te dar a liberdade. É a lei dos livres, não é a lei dos escravos. Então, a questão é, como é que eu posso experimentar cura? Eu, que, como Lutero disse, posso até sobreviver em vários mandamentos, mas quando chega na cobiça não tem jeito. Onde está a cura da cobiça? 3 coisinhas muito rápidas. A primeira delas, a cura da cobiça, a coisa mais importante, está no retorno ao primeiro mandamento. A cura da cobiça está na satisfação em Deus. É quando eu encontro mais satisfação no Criador do que na criatura. É quando eu encontro mais satisfação no Pai do que naquilo que o Pai pode me dar. A cura da cobiça passa por aí. Eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, alguns trechinhos do Salmo 73, porque ele revela muito do nosso conflito atual. Olha o conflito do salmista. Nos versículos 2 e 3 ele diz assim, vou até largar isso, senão eu vou acabar comendo sem querer. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Você está percebendo? Alguém aqui se identifica com o salmista? Quando você vê a prosperidade daqueles que fazem tudo errado, daqueles que burlam a lei, daqueles que quebram as regras, daqueles que não estão nem aí para Deus, e de repente essa turma está voando, essa turma está feliz, essa turma está realizada, essa turma está prosperando, e você que procura ser fiel, que procura seguir a Deus, cumprir os seus mandamentos, você está lá no osso, como diz um amigo meu lá em Campos, está na sofrência, e o cara está voando. É o conflito do salmista. E aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 15 e 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que eu fiz o quê? Entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino final dos ímpios. E não apenas o destino final, mas o que nesta vida, na verdade, eles estão semeando, o que eles estão vivendo. Quando eu percebi isso, e aqui, gente, tem muito do que o nosso videozinho do Nerdologia coloca. Porque quando eu olho simplesmente
na nossa realidade, eu me comparo com o camarada que chega com um carro zero na garagem, eu me comparando com quem? Com ele. O salmista está dizendo que ele precisa mudar o referencial. Agora já não sou eu e ele. Ele está dizendo, até que eu mudei o referencial, eu entrei aonde? Santuário de Deus. Aí agora eu não estou mais comparando simplesmente eu e o meu vizinho. Eu e a gostosona lá da academia. Eu estou me comparando agora com Deus. Eu estou colocando Deus na jogada. E aí, olha só o que ele vai dizer. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você sabe o que é uma herança? Todo mundo sabe o que é uma herança. Quando a gente fala de Deus, a gente pensa que a herança de Deus é o que Ele nos dá. Mas o texto está dizendo aqui, quem é a herança? Ele é a nossa herança. É mais ou menos como acontecia com os levitas. Não sei se você sabe que na tradição do Antigo Testamento, tinha as 12 tribos de Israel, e quando elas foram receber terra, cada uma foi receber uma porção de terra. Quando chega na tribo de Levi, não tem terra para Levi, não tem. Você não encontra nenhum tipo de... você pega um mapa, não sei se na sua Bíblia tem um mapa da divisão da Palestina nas 12 tribos. Você não vai achar um território lá de Levi. Ele não tem terra. Porque Deus disse assim, eu serei a herança e a porção deles. O cristão é isso, gente. O cristão é um levita no mundo. Porque nós não temos terra. Esse é o nosso próximo assunto. A nossa próxima série, o título é justamente esse, Os Peregrinos. Nós somos estrangeiros nesse mundo, a gente não tem terra aqui, existe um sentimento de inadequação profundo que tem que estar dentro de nós o tempo inteiro. A nossa terra, a nossa porção não é isso aqui. Deus é a nossa terra. Então aqui, gente, é a cura da cobiça. O Salmo 16 vai dizer exatamente isso. Olha o que ele fala, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Agora, para pensar. Ler isso é fácil. Agora, viver isso e a gente entender que não é o tanto de dinheiro que a gente tem guardado no banco que garante o nosso futuro, que não é o nosso imóvel que a gente lutou a vida inteira para comprar que garante o nosso futuro, que não é o nosso filho que garante o nosso futuro, que não é o nosso diploma no mestrado ou doutorado que garante o nosso futuro. E eu não estou dizendo que isso tudo é ruim, é errado. O que eu estou querendo dizer é que, no fundo, quem é que garante o seu futuro? A resposta a isso diz até que ponto a cobiça te adoeceu ou não. Olha o que a Teresa de Ávila disse, virou música do Jorge Camargo. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Como meu pai diz, né? Tudo passa. Só não passa, nessa vida tudo passa. Né? Menos... Como é que é, Juliana? A história mesmo que eu esqueci? Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Então, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. E aí ela diz, quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Se você tem Deus, e se a sua satisfação está em Deus, já é um caminho para você começar a lidar com a cobiça. A cobiça está entranhada na nossa natureza pecaminosa. Mas para experimentar a cura, a gente vai ter que voltar para o primeiro mandamento e a gente vai ter que entender que a gente não pode ter outros deuses. Porque quem garante o nosso futuro, a nossa porção, é Deus. E aí a gente vem então para um segundo ponto. Se o primeiro é a satisfação em Deus, quando você tem satisfação em Deus, você passa para o segundo, que é o quê? Contentamento. O que é contentamento? Você sabe o que é contentamento? É isso aqui, ó. Olha o que Paulo disse sobre contentamento. Filipenses 4, versículo 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura.
aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Isso é contentamento. É viver as situações da vida, não importa se com fartura ou com escassez, mas aprendendo a viver isso com alegria, com satisfação, sem se revoltar contra Deus, sem se tornar uma pessoa amargurada. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa, não tem uma coisa pior na vida do que uma pessoa idosa amarga. Peça a Deus isso para você, para a sua vida, para Deus não deixar você ficar um idoso amargurado. Você já viu aquele idoso que só reclama de tudo? Se está sol, ele diz que está calor. Se está chovendo, ele diz que está frio. Se está com inflação, se está sem inflação, se está bem, se não está, se tem dinheiro, se não está. Se tem dinheiro, ele reclama que tem muito assalto, que é muito perigoso. Se não tem dinheiro, ele reclama que não tem dinheiro. Tudo é uma amargura, porque não aprendeu a experimentar contentamento. Olha o que Paulo vai dizer, já falei sobre isso esse ano, numa outra ocasião aqui, 1 Timóteo 6, 7, 8. Nada trouxemos para esse mundo. E dele, nada podemos levar. Você chega nu com a mão no bolso. E você vai embora como? Você pode até de roupa. Mas você vai... Né? Essa semana eu vi uma história legal sobre isso, de um judeu que morreu. E aí uma senhora lá da outra igreja que eu estou pastoreando foi no enterro desse judeu e foi um rabino falar. E disse que o sujeito que foi morto, ele antes de morrer, ele deixou 2 cartas para os seus filhos. 2 cartas. A primeira carta para ser lida imediatamente após a morte dele, para os filhos. E a primeira carta dizia: meus filhos, quando eu morrer, eu quero ser enterrado com a minha meia xadrez. Só que, para os judeus, eles não são enterrados, não é como nós. Eles só são enterrados com um avental branco, não pode botar nenhum tipo de roupa, paletó, nem nada, eles são enterrados com uma manta branca e descalço, sem nada. E aí os filhos falam: caramba, então como é que vai ser? E aí eles levaram lá para a sinagoga para tentar ver o que ia fazer. Se podia, se não podia, que era o último desejo do pai, escreveu uma carta que ele gostava tanto da meia roxa, xadrez, que ele queria ser enterrado com a meia xadrez. Foi, e discutiu lá um tempão, marcaram a reunião para resolver se podia ou se não podia. A conclusão: não pode. Porque a nossa tradição diz que tem que ser enterrado só com manto. Aí, beleza, decidiram isso, falaram para eles, e eles muito tristes, tal, mas obedeceram e fizeram lá. Segunda carta, quando tiver tudo pronto para o enterro, vocês leiam a segunda carta. A segunda carta dizia o seguinte: meus filhos, do mesmo jeito que eu não pude ser enterrado sem a meia, com a meia, isso, foi para ver se vocês estavam atentos. Do mesmo jeito que eu não pude ser enterrado com a meia, isso significa que nesse mundo a gente não leva nada, nem a nossa meia de estimação que a gente mais gosta a gente pode levar. Então, pare de brigar por causa de dinheiro, de herança, não vai ter briga nenhuma aqui entre vocês, não brigue por causa da herança, porque a gente não leva nada. Eu nem a minha meia pude levar, quanto mais vocês com herança, com tudo. Então, é exatamente o que ele está dizendo. Nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Isso não quer dizer, gente, tem gente que leva isso aqui no pé da letra, a ponto de dizer que você não pode comprar nada, que você não pode desejar nada. Eu, pessoalmente, já falei no início aqui que o problema da cobiça não é o desejo. Não é você estabelecer metas para a sua vida, trabalhar, ser previdente, não é isso. A questão é, primeiro, onde está a sua satisfação? Segundo, você está experimentando contentamento? Ou será que você está do tipo do Rockefeller, que é aquela velha história do diálogo que teve com o Rockefeller, um multibilionário dos Estados Unidos? Uma vez alguém chegou para ele e perguntou: Rockefeller, quanto de dinheiro você precisa para ser feliz? Ou quanto de dinheiro é suficiente para você? Acho que foi essa a segunda pergunta mais exata. E a resposta dele foi, sabe qual?
Apenas um pouquinho mais. E é a nossa pergunta, é a nossa resposta, melhor dizendo, sempre. A gente sempre imagina que a gente vai ser feliz, vai ficar bem, se tiver um tantinho a mais. Um tantinho a mais. A gente nunca pensa que a gente vai ser feliz ou vai ficar legal se a gente gastar um tantinho a menos. A gente pensa sempre que a solução está num tantinho a mais. Contentamento, gente, é você entender que você não pode esperar esse tantinho a mais para ficar bem, agradecido diante de Deus. Que você não precisa esperar você conseguir comprar um carro, conseguir comprar um apartamento, conseguir fazer tanto, conseguir o seu primeiro milhão, simplesmente como muita gente hoje pensa. Até os, se eu conseguir cumprir minha meta de até os 30 anos eu ter o meu primeiro milhão, aí sim eu vou ficar tranquilo. Isso, gente, é falta de contentamento. É exatamente isso que ele está falando. Olha, a gente não traz nada, a gente não vai levar nada. É preciso saber viver contente em toda e qualquer situação. Então, o segundo ingrediente da cura da cobiça é o contentamento. E o terceiro e último, para a gente terminar, é a gratidão. Ter uma vida agradecida. Gente, gratidão é um exercício diário. Porque o tempo inteiro, a nossa sociedade de consumo, aquela sociedade lá do Nerdologia que ele denunciou, está dizendo para você que você não tem algo que você tinha que ter. Ou que você não é algo que você tinha que ser. E ele está tentando levar você a um estado de insatisfação permanente. No máximo ele vai te dar, e isso não pode ser também tão descarado, porque ele quer te dar pequenas doses. Então, por exemplo, você vai comprar algo e ele precisa te dar uma sensação de felicidade maravilhosa quando você compra. Só que aí tem que passar rápido. Aí surge logo um novo modelo para você já se sentir... É como uma droga, percebe? Você precisa da droga, fica felizão na droga, só que passa o efeito, você já fica desesperado de novo. Nada nesse mundo preenche adequadamente. O sentimento de gratidão rompe com isso. E para mim o exemplo mais bonito que tem na Bíblia de gratidão é quando Jesus está com seus discípulos, existe uma grande multidão, e está no final da tarde, e Jesus chega para os discípulos e fala assim, olha, o pessoal está com fome, vocês agora vão lá e dão de comer para a galera. Os discípulos olham para Jesus e falam, Senhor, está difícil. Por quê? Tem mais de 5.000 homens aqui. E a gente não tem comida. A gente precisaria de dinheiro aqui de um ano de trabalho para conseguir dar alimento para esse povo todo. Aí Jesus pergunta uma coisa. O que ele pergunta para eles? O que vocês têm? Primeira pergunta para você desenvolver um coração grato é responder essa pergunta diretamente de Jesus. Jesus está perguntando para você assim, o que você tem? Jesus não está perguntando o que você não tem, porque a televisão está dizendo o tempo todo para você o que você não tem. Jesus está perguntando primeiro, o que você tem? E aí os discípulos vão lá, correm atrás e eles têm alguma coisa. O que eles têm? 5 pães e 2 peixes. Agora, o que são 5 pães e 2 peixes? Para necessidade. É muito pouco. Os discípulos chegam e falam assim, Senhor, tudo bem, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus, então, o que ele faz? Ele pega os 5 pães e 2 peixes, e olha o que o texto diz, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, o que ele fez? Deu graças. Ninguém olha para isso aí, todo mundo só pensa que ele multiplicou. Mas antes da multiplicação, o que ele fez? Deu graças. E fez o quê? Partiu os pães. Em seguida, ou seja, a multiplicação só acontece depois que ele fez isso. Que ele deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e eles da multidão. Sabe qual é o segredo da multiplicação? A gratidão. Porque se você tem algo e você é agradecido pelo que tem, aquilo ali se multiplica. Aquilo parece muito. Mas quando você tem muito, mas você não agradece, o muito que você tem parece que é o quê? Pouco e está sempre faltando.
Então o segredo da gratidão é você pegar o que você tem, não importa se é muito, se é pouco, é agradecer. E a gratidão junto com a partilha. Porque ele poderia dizer assim, não, rapaz, é igual mais ou menos quando eu saio para almoçar com as meninas lá em casa, né? Aí, ou então às vezes a gente sai, está na rua, aí tem um biscoito, só tem 2 biscoitos. Sobrou 2. Trouxeram o pacotão, sobrou 2. Aí eu vou e falo assim às vezes, pô, me dá um pedacinho aí, cara, biscoito. Porque lá em casa, eu gostaria de não ser assim, mas a sinceridade que eu digo, tem briga por comida, viu? Aí o que acontece? Eu tô lá e peço um biscoitinho. Ela, como que eu vou dar? Só tem 2. E eu tenho uma luta danada para tentar dizer e para tentar ensinar que é justamente quando tem menos é que tem que dividir. Porque se tem muito, não precisa. Mas se tem pouco, a gente tem que dividir. Percebe? Então, o que Jesus faz? Vendo que era pouco, ao invés dele dizer, eu sinto muito, galera, eu tenho só o meu aqui. Aprovou, né? Um amém que a Melissa deu. Se tem pouco, o que a gente precisa fazer? Dividir. É o que Jesus faz. Ele não disse assim, olha, tem pouco, sinto muito, mas isso aqui é a minha porção. Não dá para dividir. Está indivisível, está igual um átomo. Não dá, ou sei lá qual é a unidade hoje, que é a indivisível, né? Mas enfim, gente, não quero me demorar, acho que já ficou claro o segredo da gratidão. 3 coisas eu disse aqui para vocês sobre a cura da cobiça. A primeira qual é? Satisfação em Deus, voltar ao primeiro mandamento. Ela fecha o ciclo. Tá? Segundo lugar, contentamento. É aprender a viver contente. Toda e qualquer situação. Viver contente é viver o quê? Feliz, sem reclamar. E terceiro é o quê? Gratidão. Sabe o que João disse? Eu quero colocar esse texto de João para terminar. E aí a gente vai ler junto e concluir. Olha o que diz aqui, 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Vamos ler juntos? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Se você puder decorar isso, colocar num quadro na porta da sua baia do trabalho, ou colocar na sua penteadeira, todo dia que você sair de manhã, você colocar isso. Não ame o mundo. E o mundo aqui não são as pessoas, nem é a natureza. O mundo é um sistema de valores. Não ame isso. E no final das contas, eu queria só deixar esse insight aqui. Ele diz, o mundo e essa cobiça, o que acontece com eles? Passam. Você sabe qual é o problema do nosso tempo? Tédio. Esse é o problema do nosso tempo. O ser humano moderno é um ser humano entediado. Porque ele teve acesso a tudo. Obviamente que existe uma boa parte do mundo que vive uma escassez profunda. Tá? Mas eu acredito que o grande problema das pessoas que estão neste auditório aqui hoje é o tédio. É justamente aquele enfado de você ver que as coisas não te satisfazem. E aí a gente já está enjoado. Pô, mais disso. A gente está entediado. É o que ele está dizendo. O mundo e a sua cobiça passam. O desejo desenfreado pelo que não é seu, de tanto você satisfazê-lo, passou. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se satisfaz em Deus, permanece para sempre. Ele não simplesmente passa. Porque nunca você vai se satisfazer plenamente de Deus. Deus é inesgotável. Jesus disse, a água, para a mulher samaritana, a água que você beber, você vai ter sede novamente. Mas se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede.
E a gente precisa, gente, aprender a beber dessa água. Precisa aprender a reconhecer que as coisas desse mundo não vão trazer segurança, não vão trazer satisfação, não vão trazer a estabilidade, não vão trazer reconhecimento que a gente quer. Pode até trazer, mas vai ser passageiro. Vai ser rápido. E é por isso que a gente vai cantar uma última música que fala justamente isso. É uma música muito antiga do Sérgio Pimenta que fala, você pode ter. E eu queria que a gente bota a letra ali para mim, por favor, que eu queria falar dessa música para a gente poder cantar. A gente vai orar também. Pode colocar aqui, porque é uma música muito bacana. Ele vai dizer o seguinte, olha, você pode ter, deixa eu pegar aqui a minha cola aqui. Você pode ter a casa repleta de amigos. Você pode ter paredes e pisos cobertos de bens, coisa de última geração. Você pode ter um carro do último tipo e pode andar do jeito que der na sua cabeça. Ou pode, por outro lado, ser um cara que vive na sofrência, um cara que vive apertado, até mesmo dentro do lotação lá, do busão, curtindo a si mesmo um fim de semana ao andar conforme der na cabeça. Sua vida é só no final de semana. Mas sempre será como... Tem lá? Será como? Folha no vento. O que é uma folha no vento? Esperando o momento de cair. Eu estou com um iPad aqui. Esse iPad está ligado. Está vendo algum fio aqui? Ele está ligado aonde? Na bateria. Está na bateria. Só que daqui a algumas horas ele vai fazer o quê? Não adianta. Ainda não inventaram um iPad com bateria eterna. Acho até que vão conseguir, né? De repente, inventar aí igual aquele negócio do Homem de Ferro lá, como é o nome daquele... Como é o nome, Daniel? Você que é fã aí do... Não, aquele negocinho que ele tem, aquela energia lá que ele tem. Como é o nome? Ark. É o nome daquilo? Ark? Caramba, iniciado mesmo, hein, Daniel? É o nome daquele material, da energia do Homem de Ferro, né? Não inventaram ainda. Isso aqui vai pifar. Vai pifar. Esse negócio aqui é como a folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo o que sonhar, mas, olha só o que a música diz, vamos lá, próximo aí. Mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Isso aqui, gente, não é clichê não. Isso aqui é exatamente o que a gente está falando. Se a sua satisfação não for Deus, você não vai experimentar a satisfação plena. Porque a satisfação plena ela só existe em Deus. Então, não adianta ver aqui, o pessoal da música pode vir aqui para a gente começar. Não adianta você olhar para essa maçã e falar, poxa, a maçã é tão legal, tão bonita, né? Top. Estou doido para dar uma mordida nessa maçã. Primeiro, essa maçã não é minha. Ela não me pertence. Segundo, essa maçã, ela está bonita por fora, mas por dentro, ela está cheia de bicho. Ela está bichada. E muitas vezes, a gente só olha por fora. E a gente se esquece que ela está bichada. E é uma armadilha. Então, gente, eu estou trazendo hoje uma palavra para vocês, porque a Bíblia diz, versículo Clinton, capítulo 2, versículo 1. Quem avisa, amigo é. Certo? Quem avisa, amigo é. Estou trazendo um alerta para mim e para vocês. Vamos estar atentos às armadilhas da cobiça. Vamos voltar o nosso coração para onde ele tem que estar. É Deus que é a nossa herança. É Deus que é a nossa porção.
Coloca o seu coração em Deus. Vamos cantar essa música juntos? E aí depois eu vou fazer uma oração para a gente encerrar, tá bom? Vamos lá?